Olá a todos, me chamo Rafael, sou advogado brasileiro e atualmente estou no terceiro e último ano do curso de Direito aqui nos Estados Unidos. Quem me segue no Instagram deve saber que, como eu estava falando, eu ia ter o meu último trabalho de uma matéria que eu tenho de prática jurídica, que seria o nosso julgamento final, a parte da sentença do processo aqui nos Estados Unidos. Então é claro que era para uma aula, valendo a nota, valendo a maior parte da nota dessa matéria, e nos stories lá no Instagram eu falei das dificuldades e como é muita coisa e tem que falar inglês e tem que estar ali ligado. Já já eu vou explicar para vocês. Já já eu vou mostrar também para vocês como são as nossas salas de julgamento. Nós temos réplicas de tribunais aqui dos Estados Unidos na universidade. Não são salas de julgamento de verdade, mas elas são a réplica e é ali que nós temos as aulas de prática e também as provas. Então, antes disso, se você não me segue no Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Você me segue lá, procura nos destaques lá no Instagram, Direito Americano, onde você pode olhar outras experiências que eu não conto nos vídeos. E também aqui no meu canal tem uma playlist chamada Direito Americano. Você pode olhar essa playlist, todos os vídeos de direito estão lá. Tem muito conteúdo, várias e várias horas de conteúdo. Pode ir lá se você se interessa, vai ser muito legal. Pois bem, o julgamento aqui nos Estados Unidos é a última fase do processo em primeira instância. Só a título de curiosidade, apenas 2% dos casos judiciais efetivamente chegam a um julgamento. Então, a maioria dos casos acaba em acordo ou algum tipo de moção, que eu vou explicar o que é uma moção, em que termina o caso antes de chegar no julgamento final, que é a parte onde o júri vai decidir. E aqui nos Estados Unidos o júri se aplica tanto para os casos cíveis como os casos penais. Tem algumas pequenas exceções onde o júri não se aplica, mas eu não vou falar sobre elas hoje. Então vamos aqui para o quadro, onde eu fiz algumas anotações para ajudar no entendimento. Você chega então no tribunal, já já eu vou mostrar para vocês onde estão as mesas. Você tem a mesa da parte autora, a mesa da parte requerida, réu, sei lá. Então, à direita é a parte autora, à esquerda a parte requerida. Então, você chega, você senta, você é o advogado com o réu, com a parte autora, ou com algum representante, se for uma empresa. E aí, o juiz vai entrar na sala. Isso é bem comum, isso é como acontece na maioria dos tribunais, mas cada tribunal é diferente. Eu estou falando assim de forma geral. Então, você entra, vai ter um oficial de justiça, ele vai falar: todos se levantem, e aí todos se levantam, e ele vai fazer a apresentação do juiz, até que o juiz senta, aí você senta também, e aí a primeira parte acontece, que é chamado de counsel appearance. É a hora que os advogados vão se apresentar para o juiz. Então, a primeira parte, a autora se levanta, o advogado e a parte autora, que é chamado de plaintiff. Plaintiff significa parte autora. Então, você se levanta, você se apresenta. A frase que você tem que falar, que é comum, assim, é bem rígido, o sistema mesmo americano é bem rígido nessa questão. Então você se levanta e você fala: May it please the court, que significa, né, que eu possa agradar o tribunal. Aí você fala o seu nome: My name is so and so. E aí você fala: eu estou representando a parte tal. Aí você se senta, a defesa vai fazer a mesma coisa. E aí começa a parte do processo que é chamada de Plaintiff's Case in Chief. O que é o Plaintiff's Case in Chief? É a parte do processo em que a parte autora vai apresentar todas as suas evidências e vai, tentar estabelecer o que a parte autora acha que é o seu direito. Então, como que acontece? Plaintiff's Case in Chief começa, ou melhor, antes do Plaintiff's Case in Chief, você vai ter os Opening Statements, que é a parte em que os advogados vão falar com o júri, apresentando o caso de forma geral à luz mais favorável para o lado deles, é claro. Então você chega, você se levanta e você começa a conversar com o júri, você fala das testemunhas que vocês vão entrevistar, vocês falam das evidências que vocês vão ouvir, todo esse tipo de coisa. E aí você senta, a defesa vai fazer a mesma coisa. Então, mais uma coisa, o que tiver de azul aqui é da parte autora do plaintiff, o que tiver de vermelho é da defesa, o defendant. Pois bem, então, depois dos opening statements, começa o plaintiff's case in chief,
not cheese, eu falei cheese. Cheese é queijo. É case in chief. Então, e começa os examinations of witnesses, que são as entrevistas das testemunhas. Então, a parte autora vai chamar a corte, né? Vai se levantar e falar Your Honor, que é Vossa Excelência. A parte autora agora chama para o tribunal a testemunha tal e tal. Aí você chama. Agora, detalhe, tem a parte autora que vai fazer a entrevista dessa testemunha, ela não pode fazer qualquer tipo de pergunta, ela só pode fazer perguntas que é chamado de perguntas abertas. Ou seja, você não pode entrevistar a sua testemunha e fazer perguntas que sugerem uma resposta. Por exemplo, eu não poderia chegar, se eu estivesse entrevistando a minha testemunha, e falar assim, não é verdade que no dia tal você estava muito bravo? Isso não pode ser uma pergunta que sugere uma resposta. E também tem algo muito, até difícil de lidar, que é o que a lei chama de hearsay. Então tem uma lei contra hearsay. O que é hearsay? Hearsay traduzindo ao pé da letra, boatos. São declarações de outras pessoas que não vão ser examinadas no tribunal. Então você não pode usar no tribunal declarações de pessoas que não estão ali. É claro, existem muitas exceções, já eu vou mostrar para vocês, eu estou aqui com as leis de evidência. Na verdade, deixa eu pegar aqui esse livro aqui, as leis de evidência, tá? Então, esse livro aqui, ele é condensado nisso aqui, nesse guia. Esse guia, ele tem tudo que tem ali, só que é uma versão bem resumida e para ser usada no tribunal. E aqui, lá pelos artigos 803, tem as exceções a hearsay. Ou seja, olha, tem muitas exceções. Agora, o que é hearsay? Vamos explicar certinho. Por exemplo, se eu digo A diz para B, fulano matou ciclano. Fulano matou tal pessoa. Tá. Aí você pega, o A vai para o tribunal e vai ser entrevistado. Ou melhor, o B vai ser entrevistado. O B não pode falar o que o A disse para ele, porque seria considerado hearsay, a não ser que algumas das várias exceções se apliquem, ou a não ser que o A, que uma das exceções é essa, que o A seja a parte contrária. Então, nesse caso, o B pode falar do que o A falou. Então você tem que ter muito cuidado enquanto você está entrevistando a testemunha, para que você não faça perguntas de hearsay, porque senão o que acontece? Aqui atrás a gente tem a lista das objeções. O que são as objeções? As objeções são quando você está entrevistando a testemunha e você faz uma pergunta cuja resposta vai ser uma hearsay, vai ser um boato. E aí a defesa que está lá sentada vai se levantar e falar, Your Honor, objection, hearsay. Então ela vai fazer essa objeção a esse testemunho da parte autora. Então, se o juiz vai ouvir essa objeção, assim, como vocês podem ver, tem várias objeções. Então, durante o tribunal, a parte que está sentada, o advogado que está sentado, tem que ficar atento para falar essas objeções, porque é tudo ali na hora, você não tem tempo para falar depois. E aí, o juiz vai ouvir os seus argumentos, isso tudo ali ao vivo, na hora. Ele vai ouvir seus argumentos e vai deliberar e vai falar, aceito ou não aceito. E aí, se o juiz falar assim, essa declaração é um hearsay, o juiz vai chegar e falar para o júri, olha, júri, vocês desconsiderem isso que a testemunha falou, porque é hearsay. E aí, então, essa é a parte da entrevista da sua testemunha. Quando você terminar a entrevista, vai ter o que é chamado de cross-examination, que é quando a defesa vai ter a oportunidade de também entrevistar essa testemunha. Agora, olha o que é interessante. A defesa ela pode fazer perguntas que sugerem uma resposta, enquanto a parte que está entrevistando não pode. Ou melhor, a parte que trouxe a testemunha para o tribunal não pode fazer perguntas que sugerem uma resposta, que é chamado de leading questions. Enquanto que a parte contrária pode. Isso é muito interessante, porque não apenas a defesa, mas a parte que vai fazer esse cross-examination,
pode formular perguntas que vão deixar a testemunha assim, entrar em contradição. Esse é o propósito, é você assim, é você apertar a testemunha para você saber verificar se o testemunho dela faz sentido ou não. Então essa parte eu gosto muito do cross-examination e é super legal. Eu acho mais difícil você ficar ali na examination porque as perguntas são abertas e no cross-examination você pode fazer perguntas assim mais específicas, assim, que sugerem resposta, você pode encontrar contradições no argumento. E é muito legal porque às vezes você tem algum documento em que a parte falou alguma coisa, escreveu assim, eu tenho 1,60 de altura. E aí no tribunal a pessoa fala, eu tenho 1,70 de altura. Aí você pega o documento, chega perto da testemunha e pede permissão, fala, Your Honor, may I approach the witness? Significa, Vossa Excelência, posso me aproximar da testemunha? Aí o juiz fala, pode. Aí você chega lá na testemunha e fala assim, isso aqui, essa assinatura aqui é sua? Ela fala, é. Você escreveu isso aqui? Aham, escrevi. E aí, você escreveu que você tem 1,60 e agora você está falando que você tem 1,70. Então você acha contradições. E isso aconteceu durante esse julgamento que eu fiz, porque tinha muitos fatos e às vezes as testemunhas falavam coisas erradas. Então a gente tinha que pegar o documento e falar, mas você não disse isso aqui no tal dia? E isso aqui não é essa assinatura? Ou seja, enfim, um parênteses agora, esse tipo de documento em que a pessoa falou alguma coisa também seria considerado hearsay, porque é um documento que foi produzido fora do tribunal. No entanto, você pode usar esse documento se for para você atacar a credibilidade da testemunha, quando é o caso em que a testemunha entra em contradição com algo que ela já disse antes. Então, uma das várias exceções. E o legal é que durante o tribunal é como um jogo de xadrez, você tem que estar com todas essas regras na cabeça, assim, na ponta da língua, para você, assim, tá pronto, porque tudo acontece muito rápido. Beleza. Então, depois que a parte autora entrevista todas as suas testemunhas e traz toda a sua evidência, a parte autora vai fazer isso aqui. Rest. Plaintiff rests its case. Significa que a parte autora agora terminou de trazer as suas evidências, então ele vai falar isso, e aí o juiz vai perguntar se tem algumas moções a serem feitas. O que são moções? Deixa eu ver onde eu deixei. Aqui, motions. São petições que a parte vai fazer após o final quando o plaintiff rests, quando a parte autora acaba de apresentar as suas evidências. São assim, petições para talvez excluir alguma evidência, são petições para terminar o caso logo ali. Por exemplo, quando eu fiz o meu caso, né, que foi na terça-feira, quando eu participei, quando eu fui advogado da parte autora. E aí eu tenho que estabelecer jurisdição, ou seja, significa, na minha primeira testemunha, eu tenho que logo estabelecer que aquele tribunal é o tribunal competente para julgar aquela ação. E eu esqueci de fazer aquilo. E aí a defesa, nessa hora das motions, quando eu terminei, ele falou, olha, eu tenho uma moção para dismiss the case, que significa para terminar o caso logo de cara por falta de jurisdição, porque não foi estabelecido. No caso, tinha jurisdição, né? Eu poderia até explicar por quê, mas eu esqueci de estabelecer. E você tem que estabelecer na primeira testemunha. Então, se fosse um caso real, já tinha perdido. É claro que você pode entrar com a ação novamente, mas... E aí você tem que ir pelo todo o processo de novo. E estando no julgamento, o julgamento é a última fase do processo, em primeira instância. Então, provavelmente já passou 2, 3 anos para chegar no julgamento. E como eu disse, a maioria dos casos, apenas 2%, a maioria dos casos não chega ao julgamento, a maioria dos casos acaba de alguma outra forma. Então, depois dessas moções, é a parte do Defendant's Case in Chief, que é a parte em que a defesa vai trazer as suas testemunhas, igualzinho a parte da parte autora, só que agora a defesa. E aí, a defesa vai trazer suas testemunhas e dessa vez a defesa que tem que fazer perguntas abertas e a parte autora pode fazer o cross-examination, que são as perguntas mais fechadas, aquelas perguntas que sugerem uma resposta. Depois de tudo isso, então o defendant rests his case. Então o defendant também vai terminar, terminei. E aí
o juiz vai instruir o júri sobre a lei. Então, quem vai estabelecer a lei é o juiz. A lei é essa. Então, se vocês entenderem que os fatos são esses, essa é a lei. Se vocês entenderem que o fato é isso, essa é a lei. E aí o júri vai para outra sala, eles vão deliberar. Deixa eu ver onde que tá. Aqui. Que é o Jury Deliberations. E aí eles vão chegar num verdict, que é um veredito. Depois do verdict, é aí que o caso termina e as partes podem entrar, então, com outras moções. Isso sim, tudo ali, tudo é nesse mesmo procedimento, que pode demorar, sei lá, umas 5 horas. Eu participei de um julgamento como... Eu estava só assistindo, na verdade, esse outro, e durou, acho que mais de 5 horas. Foi bem cansativo. Então, ele tem as moções, que é post-trial motions, que são as moções após o julgamento, e depois tem a apelação. O que são moções após o julgamento? Você pode falar que houve algum vício no julgamento. Tem uma moção muito interessante que é chamada Motion Notwithstanding the Verdict, ou significa assim, você vai alegar para o juiz que, mesmo que o júri tenha chegado nesse resultado, a lei baseada nesses fatos não dá margem para você ter esse tipo de resultado. Tipo assim, você vai dizer, é tão absurdo o resultado que o júri chegou que você que não é justo, entendeu? Às vezes o juiz pode discordar do júri, ele pessoalmente, mas ele não pode mudar o que o júri diz, porque o júri é muito importante no sistema jurídico americano. A decisão do júri é muito importante. Mas tem vezes que a decisão é tão grosseira, assim, é tão contrária à lei, que o juiz vai ouvir essa moção e falar, é verdade, mesmo que o júri tenha falado isso, eu vou decidir para o lado oposto. Pois bem, depois disso, então, é a apelação. Eu não vou falar da apelação hoje, o vídeo está ficando bem longo. E agora eu vou mostrar só um pouquinho para vocês como que é lá numa sala de tribunal. Então, é bem simples. Aqui do lado esquerdo é onde fica a defesa e os advogados de defesa. Logo mais ali na direita é onde ficam os advogados e da parte autora. E atrás é onde está as pessoas que vieram assistir apenas o julgamento. E aí no meio é onde o advogado que estará entrevistando fica. E ali atrás, obviamente, é onde fica o juiz. Do lado direito, também da imagem, é ali onde ficam as testemunhas. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, as suas dúvidas. Também olhem os outros vídeos do meu canal que eu posso ter respondido algumas das dúvidas de vocês na playlist Direito Americano. Também me siga no Instagram, eu posto muito conteúdo lá, vários stories sobre coisas que têm acontecido comigo no dia a dia. Então, gente, obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.